Olá, eu me chamo Alexandre e nesse vídeo eu e meus colegas vamos apresentar para vocês o capítulo 7 do livro Fundamentos da Física, escrito por Rayleigh e Resnick. O capítulo 7 trata sobre energia cinética e trabalho. Eu vou começar dando uma pequena introdução sobre os dois conceitos e meus colegas virão logo em seguida aprofundando um pouco mais nesse assunto. Então, sem muita enrolação, vamos para a explicação. Então, como eu ia dizendo, os dois primeiros subtópicos do capítulo tratam sobre energia cinética e trabalho, as definições básicas sobre o que é um e o que é outro. Então, o que é energia cinética? Energia cinética é a energia do movimento. Todo movimento que você faz, que é feito por algum objeto ou por uma pessoa, ele possui energia cinética. Isso é inerente ao objeto, ou ao corpo, né, como na física. Então, aqui vai algumas coisas importantes sobre energia cinética. Primeiro, nas fórmulas matemáticas, ela é representada pela variável K. Primeiro ponto. A energia cinética é inerente ao movimento dos corpos. Então, tudo aquilo que se mexe é dotado de energia cinética. Quanto mais rápido um corpo se move, maior é a sua energia cinética. Se o corpo está em repouso, em relação ao diferencial dotado, a energia cinética desse corpo é nulo. E, como podemos ver aqui, ao lado, a fórmula de energia cinética, que é dada por K, que é igual a metade da massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado do mesmo objeto. Aqui nessa imagem do jogador de futebol, podemos ver a energia cinética trabalhando, porque a perna do jogador que se move para chutar a bola, ela possui uma energia cinética. E depois que o jogador chuta a bola começa a se mexer, se mover, e também possui energia cinética. Então, vamos dar um exemplo de como a fórmula é dotada. A energia cinética. Se um homem de 70 quilos está caminhando a uma velocidade de 1 metro por segundo, qual é a sua energia cinética? Então, aplicaremos a fórmula. Temos que a massa é igual a 70 quilos, a velocidade ao quadrado é igual a 1, e tudo isso dividido por 2, que vai resultar em 35 quilogramas vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. É uma notação bem estranha, bem grande, né? Por isso que os livros geralmente trazem essa notação aqui em joules, que um joule é equivalente a dessa medida aqui. Então, é só mudar a letrinha e joules, que basicamente é geralmente utilizado para anotar energia, né? Na maioria das formas de energia é calculado em joules. Então, isso foi a pequena introdução de energia cinética. Vamos para o subtópico 2, que fala sobre trabalho. O que é trabalho? Trabalho é o exato momento em que um objeto dotado de energia cinética transfere sua energia cinética para outro objeto e assim faz ele se mover. O trabalho é exatamente essa energia que o objeto obtém depois que ele sofre essa ação de ganhar energia cinética. O trabalho é essa diferença, que ele estava antes e que tem agora. Então vamos a alguns pontos interessantes sobre o trabalho. Quando aumentamos ou diminuímos a velocidade de um corpo através de uma força, respectivamente, sua energia cinética aumenta ou diminui. A energia que se transfere de um objeto a outro, aumentando ou diminuindo a velocidade, portanto, é chamado de trabalho. Se o trabalho aumenta a velocidade do objeto, ele é positivo. Se diminui a velocidade do objeto, ele é negativo. E se a velocidade do objeto não se altera, o trabalho é nulo, ou seja, não houve trabalho. Nessa imagem aqui mais completa do jogador de futebol, podemos ver que o pé do jogador vai descer para chutar a bola, e o exato momento em que o jogador chuta a bola e a bola começa a se mover, esse exato momento é que ocorre o trabalho, em que a energia cinética da perna do jogador passa para a bola, né? Não passa literalmente, mas o pé dele
dá energia cinética à bola. Continuar sobre o trabalho. A forma utilizada para encontrar o trabalho realizado por uma força constante F durante um deslocamento D é mostrada ao lado. A forma trabalho, ó, W, que é a variável do trabalho, que provavelmente vem da palavra work em inglês, que significa trabalho, que é igual a força constante, ao módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor da força e o vetor do deslocamento. Se duas ou mais forças exercem trabalho sobre o mesmo objeto, o trabalho total é a soma dos trabalhos realizados separadamente. Ou seja, o trabalho total é igual à soma dos dois trabalhos somados, dos dois trabalhos separadamente. E também é igual ao trabalho das duas forças somadas. Ou seja, um trabalho das duas forças juntas é a mesma coisa que o trabalho das duas separadas, somados, que é igual ao trabalho total. Vamos a um pequeno exercício. Agora o teorema do trabalho da energia cinética. Esse teorema relaciona a energia cinética de um corpo e o trabalho aplicado sobre o mesmo. Ele diz que a variação da energia cinética ΔK é igual ao trabalho realizado. Podemos ver que ΔK, que é a energia final, menos a energia inicial, é o trabalho, é igual ao trabalho realizado sobre o objeto. E também podemos saber que a energia final é igual à energia final mais o trabalho, ou seja, o trabalho é essa diferença que houve no objeto. Então, um pequeno exercício. A figura ao lado mostra dois espiões industriais arrastando um cofre de 225 kg a partir do repouso e assim produzindo um deslocamento D de modo 8,5 metros em direção a um caminhão. O empurrão F1 do espião 001 tem módulo 12 newtons e faz um ângulo de 30 graus para baixo com a horizontal. O puxão F2 do espião 002 tem um módulo de 10 newtons e faz um ângulo de 40 graus para cima com a horizontal. Os modos de orientações das forças não variam quando o cofre se desloca e o atrito entre o cofre e o atrito com o piso, entre o cofre e o atrito com o piso, é desprezível. Qual é o trabalho total realizado pelas forças F1 e F2 sobre o cofre durante o deslocamento? Veja que no exercício ele nos pede o trabalho total. Então nós vamos usar a formulazinha de trabalho total. Nós temos dois trabalhos sendo realizados, o trabalho pelo espião 001 e pelo espião 002. Então vamos fazer duas formas separadamente. Nós vamos pegar a do espião 001, que tem como vetor como força 12 newtons, aplicado 12 newtons, o módulo de distância, que é o mesmo para os dois, e o cosseno de 30, que é 0,866. Realizando essa multiplicação, vamos obter 88,33 joules. Então vamos para a segunda força, para o segundo trabalho aplicado, que é a força do segundo espião, e o mesmo deslocamento com o ângulo do puxão que o espião 002 estava fazendo. Essa aqui é de 10 newtons a força, o módulo é o mesmo, e o cosseno de 40 é 0,71. Fazendo essa multiplicação, vamos obter 65,11 joules, e para achar o trabalho final, teremos apenas que somar esses dois trabalhos, teremos que o trabalho total aplicado sobre o cofre é de 153,44 joules. A referência bibliográfica é do livro Fundamentos de Física. E é isso, minha participação encerra aqui. Agora eu vou passar a voz para os meus colegas que vão continuar a explicação do capítulo. É isso, até mais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Charles Lindroan, estarei apresentando para vocês agora sobre o trabalho realizado pela força gravitacional, tá bom? O trabalho realizado pela força gravitacional é dado pela seguinte fórmula, tá? É igual a força G vezes o deslocamento, que é o mesmo que se a gente colocar a força gravitacional, massa vezes gravidade vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que está sendo deslocado, tá? No caso aqui, como é para cima, o cosseno vai ser 180 graus, tá? Nesse caso do cosseno 180 graus, sabemos que o cosseno de 180 graus equivale a menos 1. Logo, o que dá-se é o seguinte, que o resultado disso vai ser mgd, tá? Negativo, menos mgd. O trabalho aqui vai ser negativo.
pelo fato de que, conforme o deslocamento tem se dado para cima, a gravidade puxa para baixo. Logo, o trabalho vai ser um trabalho negativo por estar indo contra, podemos dizer, contra a maré, até da seguinte forma, tá? Aqui a gente pode indicar que seria como se fosse a força inicial ali, tá? O que acontece? Aqui a gente tem a energia cinética, o início da energia cinética totalmente cheia. E ao passar aqui, lá em cima, a energia cinética já podemos observar que está pela metade, porque a velocidade inicial aqui está cheia, a velocidade final aqui já está mais fraca. Pelo seguinte fato, de que como a gravidade está fazendo um trabalho negativo, a tendência é que diminua o trabalho até que o que está subindo pare de subir e passe a cair. Tá? E se o objeto se desloca para baixo, a força é dada, o trabalho é dado da mesma forma. A diferença é que vamos multiplicar aqui pelo cosseno de zero. Tá? E o que acontece? O cosseno de zero é 1. Então, o trabalho é dado por mgd positivo. Tá ok? Vamos dar continuidade aqui, que a gente tem o trabalho realizado para levantar e abaixar um objeto. Tá? O deslocamento aqui é dado da seguinte forma. Sempre vai ser dado de W final, tá? W inicial mais W final. Tá? E que vai ser resultante do trabalho, no caso da tração aqui, do deslocamento final, tá ok? O deslocamento é sempre dado assim, da seguinte forma, o trabalho realizado para levantar e abaixar um objeto. Tá? O trabalho, nos casos de deslocamento para cima, tá? Imagina o seguinte, que a gente tem um objeto se deslocando aqui para cima, a gente tem o trabalho, tá? Positivo aqui para cima, e a força gravitacional puxando para baixo. Logo que a gente observou que a força gravitacional, quando um objeto está indo em direção, em sentido para cima, a força gravitacional vai trabalhar de forma negativa, tá? Então, sempre que você observar, você vai ver que o trabalho, no caso do trabalho de deslocamento para cima, ele vai ser sempre dado com o trabalho negativo aqui da força, tá? Da mesma forma que a gente observou aqui anteriormente, quando trata-se para baixo, o trabalho realizado será para cima será um trabalho negativo, tá? Então, o trabalho para cima que será um trabalho negativo, que vai ser somado aqui o deslocamento, aqui passa a ser o deslocamento, passa a ser a força gravitacional somando com o deslocamento. Então, vai ser um trabalho positivo aqui da força, passa a ser um trabalho positivo ao invés de um trabalho negativo, tá? Vamos fazer um exercício aqui bem rapidinho para que possamos resolver tudo isso, tá? Ó, um elevador de massa de 500 kg está descendo com a velocidade constante quando um cabo de sustentação começa a deslizar, permitindo que o elevador caia com aceleração constante a 2 metros por segundo. Temos a massa aqui, tá? E temos aqui embaixo também a aceleração, tá bom? Vamos trabalhar o seguinte, então. A pergunta que ele faz é a seguinte. Se o elevador... A questão A, que é a alternativa A, pergunta o seguinte, tá? Se o elevador cai de uma altura de, no caso, ali um deslocamento de 12 metros, qual é o trabalho realizado pela força gravitacional, tá bom? Então vamos pegar a formulazinha que a gente já tem, que é mgd, que multiplica o cosseno do ângulo, tá? Cosseno no caso aqui, o cosseno de zero, né? Porque ela está descendo. Se ela está descendo, lembra? Cosseno de zero, então a gente tem que cosseno de zero é 1. Logo, a gente vai ter que 500 kg, que é a massa, vezes a gravidade que ele deu pra gente ali, no caso a gravidade, né? Trabalhar com 10 de uma forma mais arredondada. Desculpa aqui, acabou passando aqui rapidinho. Vezes a gravidade, vezes a distância que é 12 metros, vezes o cosseno, que no caso o cosseno é 1 aqui, né? Que vai dar um total de 60 kJ, tá? Lembrando que a unidade dividida é trabalhada em joules, tá ok? Vamos para a questão alternativa B. Qual é o trabalho realizado sobre o elevador pela força de tração exercida pelo cabo durante a queda, tá? Aqui a gente vai trabalhar a segunda lei de Newton, que é Fg menos a tração é igual a massa vezes a aceleração. A força G, a gente já sabe que é massa vezes a aceleração. Se a gente trazer tração para cá e colocar massa vezes a aceleração, que seria o Fg aqui, né? Menos a massa vezes a aceleração aqui. Desculpa, massa vezes a aceleração aqui, massa vezes gravidade. Tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode isolar o m, deixar em evidência, né? E trabalhar, então, a gravidade menos a aceleração, tá ok? Então, a gente vai ter que massa aqui, no caso, é 500, vezes 8, que é
gravidade 10, menos 8 aqui, menos 2 aqui da aceleração, tá? Desculpa, deixa eu apagar aqui, rapidinho. Menos 2 da aceleração, tá? Então a gente vai ter aqui 500 vezes 8, que é o equivalente a 40, no caso aqui, desculpa, a 4.000 newtons, tá? De força. O trabalho, então, vai ser dado da seguinte forma. Wt é igual ao trabalho multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é igual a 4.000, que a gente já pegou o trabalho, a tração, né, desculpa, multiplicado por 12, que é o deslocamento, vezes o cosseno de 180, que no caso daria menos 1, que é o equivalente a menos 48 kJ, tá ok? Logo, o trabalho será esse, tá? E a questão C, ela pede pra gente qual o trabalho realizado sobre o elevador. A gente já sabe que a fórmula é WG, né? Mas agora WT, que ele está pedindo sobre a tração, que é o mesmo que 60 menos 48, que vai ser o equivalente a 12 kJ o trabalho realizado pela queda. Tá? Gente, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Me chamo Matheus. Estou aqui para apresentar sobre força elástica. O que é força elástica? A força elástica é aquela que surge a partir da desformação, ou seja, a compreensão ou distensão de uma mola ou de algum outro corpo que compreende elástico, que tem na sua propriedade o elástico. Trata-se de uma força restauradora, isso procura sempre compensar e desfazer a deformação que foi imposta. A fórmula para calcular a força elástica é F, que é igual a K vezes X, que é F, força elástica dada em Newton, K, constante elástica de um corpo dada em newtons por metros, X, deformação percebido no corpo após a aplicação do F, dado por metros. A força elástica é definida a partir da lei de Hooke. Essa lei afirma que quando se aplica a força sobre uma mola, ela se deforma, dando a origem a uma força elástica, que tem a mesma direção da força externa, mas em sentido oposto. A lei de Hooke estabelece que quando uma mola se deforma por alguma força extrema, uma força elástica restaura, passando a ser exercida na mesma direção e no sentido oposto à força extrema. Essa força elástica, por sua vez, é variável e depende do tamanho da deformação que é sofrida pela mola. Qual é a unidade de força elástica no Si? Sua unidade mais usada é N por M, newton por metro, mas também encontramos N por cm ou kgf por m, etc. Exemplo: um corpo de 10 kg é equilibrado e está preso na extremidade de uma mola cuja a constante elástica é 150 N por M. Olá, meu nome é Gisele Santos Meneghelli e eu vou falar um pouquinho sobre trabalho realizado por uma força variável genérica. Primeiramente, vale ressaltar que todas as figuras e equações utilizadas nessa apresentação foram retiradas do livro Fundamentos de Física, volume 1.
vamos falar um pouquinho sobre análise unidimensional, então. Vamos supor, né, que eu tenho uma caixa aqui na posição XY e eu quero levar essa caixa até a posição XF. Mas para levar ela daqui até o XF, eu tenho que empurrar essa caixa. Para empurrar, eu tenho que aplicar uma certa força nela. Então, eu comecei aqui no início, eu estou aplicando uma certa força, mas quando eu cheguei aqui no final, já estou aplicando uma força maior, né? Sofreu essa alteração aqui na força. Essa curva verde, então, vai representar a força que sofreu uma variação. Então, como é que eu vou calcular o trabalho que foi realizado para movimentar essa caixa do X1 até o XF? Bom, o trabalho nada mais é que toda essa área aqui que está sob a curva, né? Sob a curva que representa a força de variação, né? O XI é o início do trajeto e o XF o final do trajeto. Então, para a gente calcular o trabalho, basta calcular a área dessa figura aqui. Se fosse um retângulo ou um triângulo, seria mais fácil de calcular, porque a gente já está habituado, né, com as fórmulas de calcular a área de um retângulo, de um triângulo, trapézio. Mas essa figura aqui, ela tem uma curva. Então, como a gente vai fazer para calcular esse trabalho, né, que é a área? Bom, nós podemos repartir essa imagem em vários retângulos, porque o retângulo a gente sabe como se calcula, né, que é a altura vezes a base. Então, vamos repartir, né, encher de retângulos aqui, e todos eles com a mesma largura. E vamos calcular, então, a área de apenas um, para depois calcular a figura toda, né? A base dele vai ser o ΔX, então a base de todos os retângulos vai ser também ΔX. A altura vai ser exatamente FJ_med, que é a força, né, do retângulo J, né, desse JS no retângulo. A força média, a gente vai pegar aqui uma parte, né, dessa curva da força, que é aparentemente constante. Então, essa aqui foi exatamente a altura, né? E assim a gente consegue calcular o ΔWJ, que é a área desse retângulo aqui. Então, para calcular, basta aplicar a fórmula de calcular a área do retângulo, né, que é a altura vezes a base, então vai ficar ΔWJ igual a FJ_med vezes o ΔX. E como então a gente vai fazer para calcular toda essa área? Basta somar a área de cada um desses retângulos que dividimos a imagem, né? Então, o trabalho total é igual à somatória de ΔWJ, igual que é a mesma coisa, né? Que é a somatória de FJ_med vezes o ΔX. Tá. Quanto mais estreitos forem os retângulos que dividimos a figura, melhor vai ser a aproximação. Porque quando a largura deles vai ficando cada vez mais estreita, cada vez mais ela tende a zero. E quanto mais essa largura tende a zero, o erro da aproximação também tende a zero. Então, podemos calcular o trabalho utilizando o limite, né, de ΔX tendendo a zero. Então, vai ser o trabalho igual ao limite de ΔX tendendo a zero, vezes a somatória de FJ_med vezes o ΔX. E esse limite aqui, ele é exatamente a mesma coisa que essa integral aqui. Então, a gente pode calcular também utilizando o trabalho igual à integral que vai de xi até o xf, fx dx. Então, o trabalho total da força variável basta calcular a figura, né? E aqui ele está tendendo tanto a zero que nem estamos conseguindo ver os retângulos. Parece uma figura completamente fechada. Agora vamos falar então um pouquinho sobre análise tridimensional. Um exemplo é um avião que está passando por uma turbulência e está sofrendo forças vindas de diferentes direções, né? Então vamos imaginar que a força é igual a Fx da direção I, mais Fy na direção J, mais Fz na direção K. Vamos fazer nessa situação específica, né? Com que Fx dependa apenas de x, Fy dependa apenas de y e Fz dependendo apenas de z. Lembrando que é uma situação específica que a gente está considerando agora, porque ele poderia muito bem ser o Fx dependendo de y e z também. Então, o deslocamento, né, de R é igual a dx na direção I, mais o dy na direção J, mais o dz na direção K.
Então, para a gente calcular esse dw, né, esse deslocamento do trabalho, basta a gente calcular a força vezes o deslocamento de R, né? Que é igual ao Fx dx mais Fy dy mais Fz dz. Então, esse trabalho ele pode ser representado por uma integração, né? Que seria o trabalho igual a integral de Ri até Rf de dw, que é o mesmo que a integral que vai de xi até xf fx dx, mais yi, que vai até yf fy dy, mais a integral de zi, que vai até zf fz dz. E essas aqui são as referências que eu utilizei para realizar essa apresentação. Seja bem-vindo a mais um tópico do nosso trabalho. Meu nome é Jean William Tavares de Souza e hoje eu vou falar um pouco sobre potência, né? O que ela é, para que ela serve, qual fórmula que a gente utiliza para calculá-la. Isso tudo vai ser pautado no trabalho em questão. Bom, potência é uma grandeza física usada para calcular a quantidade de energia concedida ou consumida por unidade de tempo. Em outras palavras, é a taxa de variação da energia em função do tempo. Quando eu afirmo que determinado veículo ele é mais potente que outro, eu basicamente estou dizendo que ele realiza um trabalho em menos tempo que o veículo menos potente. É isso a ideia de potência. A potência mede a rapidez com que se realiza um trabalho. Logo, nós temos que potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Mas antes de adentrarmos essa fórmula da potência, a gente vai ver o que é trabalho, né? Então nós temos nosso plano, um bloco em cima de um plano, e nele é exercida uma força que vai fazer com que ele percorra determinada distância. Então nós temos que o trabalho é a força vezes a distância. Nosso trabalho ele vai ser medido em joule e o nosso tempo vai ser em segundos. Logo, a nossa potência vai ser joules por segundo, que vai dar o watt. E tem esse nome, né, por conta do James Watt, que foi um engenheiro e matemático do século XIX, e ele foi muito importante para a construção das máquinas a vapor, e ele cunhou o termo lá de horsepower, né, que é cavalo de força, né, e que a gente usa hoje na potência. E olha que interessante, quando a gente fala que uma lâmpada tem 40 watts, significa que ela consome por segundo 40 joules. Então, está aí o exemplo, né? Então, vamos mexer um pouco com a nossa fórmula de potência. Então, potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Eu posso dizer que a potência ela é a força vezes a distância, já que força vezes distância é o trabalho. Então, potência é igual a força vezes distância dividido pelo tempo. Mais um detalhe, que distância dividida pelo tempo é igual a velocidade. Então, a gente tem que potência é igual a força vezes velocidade. Vamos para o exemplo. Um elevador sobe 20 metros carregando 1000 newtons em 5 minutos. Qual a potência aproximada e, se levar a metade do tempo, qual é o trabalho e a potência, né? Bom, nós temos nosso elevador aqui, ele pesa 1000 newtons, então a força que vai usar para levantar esses 1000 newtons vai ser de 1000 newtons. Nós temos a distância, que é 20 metros, e nós temos o tempo, que é 5 minutos. Bom, dado isso, a gente vai resolver o nosso problema com a fórmulazinha que foi explicada anteriormente. Potência é igual o trabalho dividido pelo tempo. Logo, potência vai ser igual a 1000, que é a força, vezes 20, que vai ser a distância, dividido por 300, que foi transformado, né, já que no slide anterior a gente falou que ele vai trabalhar em segundos, né? Então a gente transformou os 5 minutos em segundos, multiplicou por 60, né? Então nós temos que 300 segundos. Então nós temos que a potência é igual a 66,66
watts de potência, né? A gente fez a divisão, né? Baixou o samurai louco, a gente cortou alguns zeros, então ficou ali 20 vezes 10 dividido para 3, então dá aproximadamente esse valor aí. Agora ele pede se a gente levar a metade do tempo, qual é o trabalho e qual que é a potência. Bom, o trabalho, ele não depende do tempo, né? A gente viu na fórmula força vezes distância, basicamente é isso. Então a gente tem aqui que trabalho vai ser igual na questão anterior, né? Vai ser 1000 vezes 20, que vai resultar a 20.000 joules de trabalho. E agora ele pede a potência se for cortado o tempo pela metade. Então, basicamente, se o tempo ele é dividido por 2, a gente tem que multiplicar a potência por 2, já que vai dobrar a potência. A metade do tempo tem que ser 2 vezes mais potente para realizar a atividade. Então, potência é igual a 66,66 vezes 2. Potência que a gente encontrou na resolução anterior, então a gente multiplica por 2 e vai obter 133,2 watts aproximadamente, né? Aqui está a nossa referência, foi o livro Fundamentos da Física, do Halliday, e disponível na biblioteca do Instituto Federal. Muito obrigado pela sua atenção e é isso.